Olá, você está no canal Cunha Fire e hoje eu trouxe a leitura para as pessoas do signo de Leão. Vamos saber o que está por vir na primeira quinzena do mês de junho para os leoninos, ou a partir do momento que você ver esse vídeo, os próximos 15 dias. Lembrando sempre que são leituras coletivas e as mensagens e informações aqui podem ou não ressoar com o seu momento. Então tenha sempre isso em mente. Tá? Então vamos iniciar aqui. Eu peço que se concentrem, mentalizem as situações para ver se faz sentido aqui. Então, vamos saber a mensagem predominante para os próximos 15 dias para os leoninos. Signo de Leão está predominando, a energia predominante para os leoninos. Esteja no presente. Você não pode voltar ao ontem. Que traz uma ideia de uma pessoa que fica, acho que revisitando, ou muito nostálgico, ou às vezes arrependido. Então, situações que a gente não pode mudar. Então, vivenciar mais o presente e não ficar pegado às coisas aí no passado. E com isso, a pessoa que fica muito visualizando o passado, ela também não vê o futuro, né? Não faz planos. Então, na divinação, ó, você é mais do que seu passado. Você tem envolvido, você esteve envolvido e mudado, compartilhando sua história. É a única maneira de compartilhar o que você era. Então, você não é mais a mesma pessoa. Então, é essa consciência, passar sobre isso. Você pode compartilhar suas histórias, sim. Mas a gente muda com o decorrer do tempo, né? E no lado reverso fala de viver no passado, falar em eventos passados, é uma pessoa que fica ali nostálgica, acreditando que é mesmo que era. Vive as histórias através das experiências, as memórias, então estão sempre ali, né? E não antecipa o futuro, como eu disse. Então, uma pessoa que fica ali muito presa nas memórias. Vamos ver com relação ao quê, em que sentido, você já deve identificar aí, né? Vamos saber o que fará melhor. Então, os próximos 15 dias, signo de Leão. Signo de Leão, os próximos 15 dias. Dois de paus. A força. Sete de espadas. O imperador. Pagem de espadas. Oito de espadas. Sacerdotisa. Oito de paus. Curioso. Curioso aqui que eu falei, né? Porque existem, então, né? Energia falou de alguém que fica pegado a situações passadas, muito revivendo isso, né? E às vezes te estagna. Realmente inicia com uma leitura, umas cartas aí, arcanos, que trazem a ideia de uma pessoa que se trava muito. Dois de paus. Dois de paus, parado como dois de paus, a gente tem que tomar uma decisão aqui de seguir ou não, né? Ou o caminho aqui, estou parado no meio do caminho. E a força como um arcano maior aqui representa até o mesmo signo de vocês, como leão, traz a intensidade dos sentimentos, a vontade, mas ao mesmo tempo uma pessoa que se controla demais. Então, quando falei aí de controle, tem pessoas que estão aqui, ó, cartas que mostram assim o recuar, né? Alguém tá sentindo ali, tá recuando diante as coisas, e isso de uma maneira, todas aqui dão a entender isso, só com relação aqui no final que a gente tem um movimento. Mas enfim, então possa ser situações que você esteja vivenciando que há necessidade de você tomar posicionamentos ou escolhas nesse período, né? O dois de paus indica. Então você tá ali, tem que tomar um movimento aqui, a escolha do caminho, o que for. A força
traz a vontade de fazer isso, mas ao mesmo tempo você se controla para não enfiar o pé pelas mãos, acredito, né? Que o leão, domando o leão aqui, né? Com jeito. Mas ao mesmo tempo, então, por este período, existem aqui, tem três cartas do naipe de espadas. Então, estar atento com a mente aí, o naipe de espadas está relacionado à nossa mente e que às vezes nos sabotam, tá? Então, muitas das coisas aqui criam às vezes bloqueios, travas, devido à nossa mente. O sete de espadas, ele vem aí com uma ideia de algo que está oculto ali, que está por trás, carta do ladrão, do sneak. Mas também pode ser uma maneira de, não literalmente uma pessoa fazer isso, mas assim, até mesmo se é uma autossabotagem. O imperador traz aqui teimosia, traz uma postura de liderança, assim, de uma pessoa que tem esse o posicionamento de ir atrás do que quer, tudo isso, mas no seu lado, muitas das vezes, implica tirania e teimosia. E isso aqui não deixa de ser uma sabotagem. Tá? Então, como o sete de espadas ele indica, ele apresenta aqui, então traz uma ideia de algo que não está muito claro, então possa ser até mesmo consigo mesmo. Tá? Então, uma teimosia, um comportamento um pouco que te auto-sabota. E esse comportamento ele pode até estar relacionado às coisas que você possa ver esses períodos aí pela internet, redes sociais, ou notícias que chegam até você. Página de espadas vem aqui trazendo o página, né, energias imaturas, eles são mensageiros, mas o página de espadas ele traz também uma conotação do stalker ou né, fofocas, coisas que possam chegar até você e aí a gente vê a imagem e traz um pouco de turbulência, inclusive. E eu acredito aqui que isso possa estar relacionado a uma resistência ao de espadas, falando do medo de agir. Uma pessoa que fica paralisada ali diante das travas, dos traumas vividos. E aí, isso possa estar relacionado a esse trauma das conversas, né, das pessoas aí. Então, sabe, um receio do que as pessoas vão falar? Ou do que é falado a você? Então, traz uma influência aqui. Tá? Então, o que está acontecendo? Tem uma pessoa que tem toda a intensidade aqui, o desejo de tomar as rédeas da vida diante de alguma situação, decisão que há de ser feita, mas ao mesmo tempo existe uma resistência, alguém que fica muito ali se controlando e esses autocontroles às vezes esbarram então no medo ali, nas paralisias criadas na nossa mente. E aqui uma pessoa cercada por espadas que pode sair a qualquer momento e as pessoas estão aí esperando justamente a ação sobre isso, né? E eu falei tudo isso, então traz essas travas que possam ser relacionadas, ações, coisas que vivenciou, que traz o que de arrependimento, lá como diz a energia, mas está trazendo a ideia do que você não pode voltar ao ontem, então vamos seguir. Não adianta ficar ali remoendo, né, os traumas aqui vividos, não adianta. Você não pode voltar ao ontem, você tem que se movimentar. E tudo isso, o movimento vem aqui. O de paus traz mensagens a longa distância, situações rápidas, mas ao mesmo tempo que traz essa carta aí do naipe de paus, traz esse movimento que lá começa com dois de paus aqui, termina com oito, traz essa rapidez, mas a sacerdotisa traz uma interiorização. Então, um arcano que não fala de tanto movimento assim, fala de uma intensidade, sim, sabedoria, mas ao mesmo tempo uma pessoa ali que prefere se resguardar. Então, traz tá muito claro essa ideia aqui do leão, do que você tá intensamente pensando em coisas ou se sentindo pressionado diante de situações que pedem ação, mas existe travas ali, medos, talvez pelas conversas que chegam até você, das notícias, das coisas que você vê. Então, é uma pessoa ali que prefere agir ainda discretamente. Tá? Fica ali, os comunica, né? Esse daqui pode representar, então, comunicação a longa distância, como diz, mas isso tá oculto ainda, não é uma coisa que tá clara. Eu falei assim, porque não trouxe o que de uma leitura com que emocional, com voltado para a vida afetiva ou assim profissional marcada, né? Eu acho que é uma questão de que você esse período você tem que fazer movimentos na sua vida que você está se sentindo paralisado por receios,
né? E o imperador, ele é uma pessoa de ação, né? Um arcano que traz ação. É um líder que lidera reinos, que tem essa atitude, estratégia, mas ao mesmo tempo vem um receio aqui que o sete de espadas trazendo essa negatividade, talvez de autossabotagem, de comportamentos também que possa referir a alguém na sua vida também, que esteja relacionado aí, e que haja de uma maneira um pouco obscura, não muito legal, tá? E as notícias que possam chegar até você trazem ou reacendem aí, né, traumas vividos, as travas, como diz. Vou tirar uma carta de aconselhamento para Leão. Paixão e prazer. Saboreie sua vida. Aqui já vai uma dica para você aproveitar, né? Eu acho que é destravar aí o que tá tão travado. Vamos ler aqui, é difícil ela sair, essa carta. Então, procure, encontre a alegria no momento. Não importa o que esteja acontecendo na sua vida. É para você focar simplesmente no esplêndido, no maravilhoso, no prazeroso, no momento. Tudo melhora. Então, viva deliciosamente, disse aqui, né? O amor depois da vida completa, tá? E compartilha até com suas amizades, menciona. Complete sua vida com pessoas, experiências, lugares que dão alegria. Deixe ir aquelas pessoas ou coisas que não apreciam e não te empoderam. Então, dê permissão a si mesmo para ser feliz. Então, ok? Eu acho que faz sentido aqui com as mensagens que tem, né? Eu acho que muitas travas. Tem aqui receios, e alguém que está se segurando, se contendo, fica muito contido. Até mesmo aqui, como disse, pode até surgir convites aí, ou comunicações, né? Mas está muito oculto ainda. Então, uma pessoa que está se resguardando desde o início, né? E tem uma vontade ali interior de tomar atitudes, escolhas, e como disse aqui, aproveitar a vida diante de vários âmbitos, né? E para cada um vai ser uma maneira. Mas é buscar, então, se cercar de coisas positivas. E aqueles que não, ó, cai fora, tá, Leão? Então, atento aí sobre ficar muito vivenciando coisas talvez que não tenha dado certo, né? As tristezas e o que for que traz esses bloqueios. E tentar se abrir mais para situações que tá positivo para isso, tá bom? Espero que tenha feito sentido de alguma maneira. Agradeço que esteja aqui. Nos vemos em breve. Obrigada.